Salve, salve pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos comentar sobre um probleminha que existe na teoria da ligação de valência, que a gente precisa consertar ele. E é um problema bem expressivo, bem significativo, uma vez que ele deixa de explicar, sem a gente falar da hibridização, essa teoria ela deixa de explicar para a gente como que o carbono faz quatro ligações. A gente sabe que a tetravalência é uma das principais propriedades do carbono e que justifica o fato do carbono fazer quatro ligações e formar cadeias carbônicas, né? Então, o que vai acontecer? Vamos falar nessa aula apenas da hibridização do carbono, porque o caso do carbono aqui seria como mais delicado, né? Porque olha só o que acontece. Com base no que a gente viu até agora, a gente sabe que como o carbono tem número atômico 6, a configuração eletrônica dele fica um S2, 2S2 e 2P2, tá? Então, se a gente for montar aqui um diagraminha, olha só como é que vai ficar a situação do carbono aqui, ó. Eu posso pensar da seguinte maneira. Eu tenho aqui orbital 1s, orbital 2s e os orbitais p, onde eu vou ter aqui 2px, 2py e 2pz. E se a gente for fazer aqui a distribuição dos elétrons, eu vou ter isso aqui, ó. 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui, utilizando o princípio de Aufbau e regra de Hund, tá? Desse jeito, olha só o que acontece. Eu tenho apenas dois orbitais semi-preenchidos, de modo que só seria possível, pela teoria da ligação de valência, eu explicar a formação de duas ligações para o carbono, e não das quatro ligações que a gente espera, tá? Então, para isso, esse aqui é o que nós chamamos de estado fundamental. Só que para isso, para explicar as quatro ligações, a gente precisa lançar mão da teoria da hibridização, tá? Então o que vai acontecer? Basicamente a gente vai misturar alguns orbitais aí nessa brincadeira. E olha só como que a gente vai fazer isso. Bom, num primeiro momento, gente, eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó. O carbono, deixa eu só tentar desenhar mais ou menos aqui. Eu posso ter aqui, deixa eu fazer um pouquinho mais para lá. Vou tentar aqui. O whiteboard ele até fornece uma ferramenta de régua, mas às vezes ela não me obedece muito bem. Então deixa eu fazer aqui manualmente da seguinte maneira. Ó, o Solomons e o Atkins de inorgânica, eles comentam que existe uma promoção de elétrons por causa da situação de que quando o átomo de carbono recebe um pouco de energia, ocorre uma promoção de elétrons, de modo que um dos elétrons aqui do subnível S, do subnível 2s, é promovido para um subnível P vazio, ficando, portanto, desta maneira aqui, ó. Dois elétrons aqui, esse orbital passa a ficar semi-preenchido, e os outros orbitais, aqui ó, os dois elétrons, mais o elétron que veio aqui dessa promoção. E agora sim eu passo a ter quatro orbitais semi-preenchidos. E isso é o que nós chamamos de estado excitado. Tá, só que tem uma questão. Alguns livros, como Clyden, por exemplo, que é um livro mais detalhado, né, tem um nível um pouquinho mais detalhado aí, ele não comenta disso. E eu já vi alguns professores também não abordarem e terem certas dúvidas sobre se realmente acontece esse processo, tá? Não é uma coisa que eu coloco minha mão no fogo, mas eu estou utilizando essa linguagem principalmente porque o Solomons e o Atkins de inorgânica utilizam ela. Então eu vou. E provavelmente você já ouviu falar disso, então por isso que eu vou trabalhar nesses termos aí. Agora, se eu for ser mais rigoroso, eu posso pensar simplesmente na hibridização dos orbitais sem que aconteça essa promoção de elétrons, tá? Alguns professores vão por essa linha. Mas eu vou seguir exatamente o que o Atkins e o Solomons fazem, beleza? Então vamos lá. O que vai acontecer aqui então? Vamos explicar cada caso separadamente. Mas antes eu vou colocar aqui duas frases de efeito para você, tá? Onde essas duas frases de efeito são as seguintes, ó. Eu vou colocar aqui digitado, porque daí eu vou
vou só ver se eu consigo arrastar para cá. Acho que eu não consigo. Tá, eu vou escrever, daí eu já arrasto. Vou colocar aqui, ó, orbitais híbridos participam apenas de ligações sigma. Essa é uma boa frase de efeito, tá? Que é um bom ponto de partida aqui. Eu vou só selecionar esta frase aqui, porque a gente vai utilizar bastante isso aqui. Por favor, vamos lá. A gente vai utilizar bastante isso aqui. Para fazer nossas considerações. Então, essa aqui é uma boa frase de efeito para começarmos. Orbitais híbridos. Espera aí que esse negócio está rateando muito hoje. Vamos lá. Orbitais híbridos participam apenas de ligações sigma, tá? E outra frase interessante aqui de efeito para a gente é a seguinte. Para realizar ligações π, o carbono dispõe de orbital ou orbitais, dependendo do número de ligações π, tá? P puro ou puros, tá? A gente já vai ver isso acontecer, mas por enquanto eu quero mostrar para vocês essas frases de efeito que servem para que a gente consiga se organizar aí no nosso conhecimento, tá? Então vamos colocar aqui essas duas frases de efeito aqui em destaque para você, para a gente não se perder. E uma vez sabendo disso, vamos falar do primeiro caso, então, né? Vamos citar aqui a estrutura e as ligações do metano. Metano é o CH4, e esse é o caso da hibridização sp3, tá? Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Então, o metano, ele tem esta estrutura aqui, gente. Eu tenho aqui o carbono fazendo ligações com 4 hidrogênios. E essas ligações, olha só como é que eu estou colocando elas aqui. Ó. Uma ligação estou fazendo com uma cunha sólida preenchida e outra ligação estou fazendo com uma cunha tracejada. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse aqui, ó, essa é a estrutura do metano espacialmente. O metano ele tem uma geometria tetraédrica, tá? Então, a geometria do metano é tetraédrica. E a geometria tetraédrica ela não é planar. Perceba que aqui ó, eu tenho duas ligações que estão no mesmo plano, dois átomos que estão no mesmo plano do papel, mas eu tenho uma ligação com um átomo que vai para frente do plano da tela e outra que vai para trás do plano da tela. Uma ligação está apontando para você, a outra está apontando para mim. A ligação que está apontando para você, a gente representa com essa cunha sólida aqui. Mas ela continua sendo uma ligação simples. Percebam que são todas as ligações do metano são ligações simples, tá? E essa ligação aqui, ela está querendo dizer que ela está para trás do plano do papel, tá? Por trás do plano da tela. Então, para representar de uma maneira mais fidedigna a molécula de metano, a gente costuma utilizar essas notações em cunhas, tá? Para mostrar que eu tenho duas ligações no mesmo plano, que estão no plano da tela, só que uma das ligações aqui, ó, duas ligações estão no mesmo plano. A terceira ligação, ó, está saindo na sua direção. A quarta está vindo na minha direção, tá? Então, beleza. Eu tenho aqui, gente, 4 ligações sigma. Ó, tem uma ligação sigma aqui, uma ligação sigma aqui, uma ligação sigma aqui e uma ligação sigma aqui. Bom, se eu tenho 4 ligações sigma, eu vou precisar, portanto, utilizar 4 orbitais híbridos. Por que eu faço isso? Ó? Porque veja bem, ó, olha para essa frase aqui, ó, orbitais híbridos participam apenas de ligações sigma. Então, eu vou precisar de 4 orbitais híbridos para fazer a ligação. Então, olha o que vai acontecer aqui. Se eu for pegar o carbono
dessa maneira aqui. Vou desenhar aqui. Eu já vou partir do estado excitado, que digo para vocês, essa história de estado excitado pode ser uma fake news, digamos assim, né? Mas se o Solomons e o Atkins usam essa linguagem, e como talvez você já esteja mais acostumado com ela, eu vou utilizar. Mas é possível, alguns teóricos falam, em hibridização de orbitais sem necessariamente precisar dessa parte da excitação dos elétrons, tá? Então, eu teria, lembrando que eu estou representando aqui o estado excitado, utilizando a nomenclatura do Solomons e do Atkins, onde eu vou ter aqui, ó, esses dois elétrons aqui, um elétron aqui, um aqui, um aqui e outro aqui. Só que para explicar que as quatro ligações são equivalentes, eu preciso que, claro, os hidrogênios vão contribuir com orbitais 1s. Só que os carbonos, eles têm que contribuir com orbitais equivalentes para que as ligações sejam equivalentes. Então, é a partir disso que a gente deduz o nosso estado hibridizado. E como que seria esse estado hibridizado? Seria desta maneira aqui, ó. Eu tenho aqui meu diagrama de energia. E para fazer quatro ligações sigma, eu vou precisar de misturar quatro orbitais, tá? Esses quatro orbitais puros vão dar origem a quatro orbitais híbridos, onde olha só o que vai acontecer aqui. Eu vou ter um orbital 1s, que eu não mexi nele, e eu estou misturando, perceba que eu estou misturando um orbital s com três orbitais p. Ora, se eu estou misturando um orbital s com três orbitais p, perceba que eu vou ter isso aqui, ó, um orbital s e três orbitais p. Isso vai me dar orbitais híbridos sp3, tá? E esses orbitais, gente, eles são degenerados, ou seja, eles têm a mesma energia. E repare que se eu partir de quatro orbitais puros, eu vou ter quatro orbitais híbridos. E esses orbitais híbridos vão ser do tipo 2sp3, 2sp3, 2sp3 e 2sp3. Então aqui, olha o que eu vou ter. Aqui estão os dois elétrons do subnível 1s, que eu não mexi neles, do orbital 1s. E aqui nos orbitais nos orbitais sp3, eu vou ter os quatro elétrons, todos aqui com a mesma energia, e todos esses orbitais vão estar semi-preenchidos, de modo que eu vou conseguir esses quatro orbitais, ó, cada um deles comporta um elétron, portanto eles podem fazer quatro ligações sigma. E isso vai bem de acordo com aquilo que a gente estava esperando, beleza? Outra informação aqui que eu acho importante, outra frase de efeito, que eu acho interessante vocês anotarem, que eu vou colocar aqui como uma observação, é que o número de orbitais híbridos formados é sempre igual ao número de orbitais puros que darão origem aos orbitais híbridos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, portanto, que a partir de quatro orbitais puros, eu obtenho, portanto, quatro orbitais híbridos, tá? Uma informação importante, gente, isso aqui dá certo porque essa formação desses orbitais, ela se dá basicamente por um processo matemático chamado combinação linear, tá? Então, o que acontece? Basicamente, eu tenho que as funções de onda ψ2s, ψ2px, ψ2py e ψ2pz, todas essas funções aqui, que dão origem aos nossos orbitais, são soluções da equação de Schrödinger, né? Então, tem uma propriedade que uma combinação linear, ou seja, se eu pegar essas soluções
multiplicar por constantes. Eu vou chamar aqui de A, B, C e D, porque eu não vou entrar em detalhes matemáticos aqui. Mas só para explicar para vocês que se eu pegar essas funções de onda e fazer combinação linear com elas, ou seja, somá-las ou subtraí-las multiplicadas por constantes, eu vou ter um resultado que é um orbital que também é solução da equação de Schrödinger. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, uma psi 2sp3, que é também solução da equação de Schrödinger, porque ela foi obtida a partir de uma combinação linear envolvendo os outros orbitais, tá? Se esses quatro orbitais são soluções, a combinação linear envolvendo esses quatro orbitais também me dará uma solução da equação de Schrödinger, tá? Outro motivo, outra situação interessante, é que se eu fizer combinações fora de fase, eu vou estar trocando esses sinais aqui, né? Que eu tenho mais, mais e mais, mas eu posso ter, por exemplo, 2s menos 2px, aí mais 2py mais 2pz. Eu posso trocar, ficar com 2s menos 2px menos 2py mais 2pz, ou eu posso ter todos com sinal negativo, 2s menos 2px menos 2py menos 2pz. Percebam que isso nos dá 4 possibilidades, por isso que nós temos 4 orbitais de mesma energia para essa situação, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Vamos ver agora, aqui fica um pouco melhor do que o meu desenho, como que se dá, portanto, esse processo e a ligação entre o carbono e o hidrogênio utilizando desses orbitais híbridos. Então percebam o seguinte, gente. Um orbital sp3, ele tem uma contribuição de 1 para s e 3 para p. Isso nos dá o seguinte, ó, eu tenho 1/4 de contribuição S e 3/4 de contribuição P. Lembrando que nós temos 4 orbitais puros, né? S e P, Px, Py e Pz. Portanto, se eu tenho 4 orbitais, esse orbital S corresponde a 25%, né? E esses orbitais P correspondem a 75%. Isso me dá, portanto, que é 1/4 de caráter S e 3/4 de caráter P. Eu posso escrever, portanto, que um orbital sp3 tem 25% de caráter S e 75% de caráter P, tá? E quando eu faço aqui essa hibridização, o que eu vou ter? Eu vou ter 4 orbitais sp3 e o afastamento máximo que esses lóbulos vão ter, né, desses orbitais, o afastamento máximo desses orbitais, vai nos dar o ângulo de 109,5 graus, que corresponde ao ângulo da geometria tetraédrica, tá? Então, ó, aqui a gente está considerando, ó, as sobreposições em fase, então nós temos aqui a fase vermelha e a fase branca. Vamos dizer que a fase vermelha seja positiva e a fase branca seja negativa, tá? Aqui, para facilitar, para ficar menos poluído, ele representou apenas as fases que vão se sobrepor. Então, por exemplo, aqui era como se eu tivesse a fase positiva com a fase positiva. Eu falei muito disso na aula passada, mas eu gostaria de frisar que a interferência construtiva se dá quando as fases são iguais, tá? Então, tanto faz se eu tiver esta fase positiva e esta fase positiva, ou esta fase negativa e esta fase negativa. O que eu não posso ter é, por exemplo, esse orbital com a fase positiva se sobrepondo com a fase negativa desse orbital, tá? Então, o que acontece? Na verdade, é que falar em fase positiva e negativa para orbitais 1s é bem estranho, mas o que eu quero dizer é só ressaltar do que eu falei na aula passada, de que se as fases são diferentes, a interferência é destrutiva, e por enquanto a gente não vai falar o que acontece com relação a isso. A gente, lá na teoria do orbital molecular, a gente vai explicar o que acontece quando orbitais com fases diferentes se sobrepõem. Aqui na teoria da ligação de valência nós não vamos falar isso, mas vamos deixar frisado que para que a ligação aconteça, os dois orbitais devem se sobrepor em fase, tá? Seja positiva com positiva ou negativa com negativa. Positiva com negativa não pode, por enquanto, tá? Então, olha só o que acontece aqui. Eu vou ter a sobreposição do orbital sp3 do carbono com o orbital s do hidrogênio. Isso aqui vai me dar a ligação, porque os dois orbitais estão semi-preenchidos. Então, eles vão fazer uma sobreposição frontal, dando origem a uma ligação sigma. E a mesma coisa vão acontecer para os outros átomos de hidrogênio, tá? Então, para o etano é bem similar, né? Só que aqui, ó, eu vou ter, perceba que 3 orbitais, aqui no caso, 2 orbitais sp3 do carbono
três, na verdade, né? Porque o etano ele tem essa carinha aqui, né? Vamos abrir aqui a estrutura. Aqui no desenho tá um pouquinho ruim de ver, mas a gente pode esperar o seguinte, ó. Três orbitais sp3 do carbono fazendo sobreposições com orbitais 1s do hidrogênio, para formar aqui essas três ligações sigma, tá? Mas a gente também pode esperar ó, uma sobreposição entre um orbital sp3 de um carbono e o orbital sp3 do outro carbono. Essa sobreposição frontal vai dar origem a esta ligação sigma aqui. E o etano no espaço, ele se assemelha muito a essa molécula aqui, tá? Então, pela representação de bolas e varetas, né? Repare que novamente eu tenho duas ligações que estão no mesmo plano, que são essas que eu estou apontando aqui. Aí eu tenho ó, uma ligação que está saindo do plano e outra que está fugindo do plano da tela. Uma está apontando para você, a outra está apontando para mim. Mesma coisa aqui, ó. Para este outro carbono, eu tenho novamente geometria tetraédrica nos dois, porque ambos são hibridizados em sp3. Eu tenho aqui ó, duas ligações que estão no plano, no mesmo plano, uma ligação que está apontando para você, portanto fora do plano, e outra ligação que está apontando para mim, portanto fora do plano também, tá? Então, essa é a estrutura do etano, beleza? Lembrando que por causa da simetria cilíndrica da rotação da ligação sigma, eu posso ter rotação dessas ligações. Então, todas as ligações sigmas, elas têm rotação livre, beleza? Então, aqui a gente pode perceber essa situação aqui acontecendo, tá? Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre o caso da hibridização sp2. E para isso é interessante a gente utilizar como exemplo a molécula mais simples em química orgânica que contenha carbonos hibridizados sp2. Vamos, portanto, falar da estrutura e das ligações do etileno, ou eteno, como ele é chamado também, né? Etileno. O etileno tem essa fórmula aqui, ó, CH2 dupla CH2. E esse é o caso da hibridização sp2. Vamos lá. Se a gente for desenhar aqui o etileno, olha só o que eu vou ter. C dupla C, H, H, H. Deixa eu só fazer de um outro jeito aqui. Para ficar ver se eu consigo, eu não vou conseguir. Limitações de desenho aqui. Mas ó, aqui eu tenho o etileno. O que eu estava tentando mostrar é o seguinte, gente. Aqui a geometria ao redor desses carbonos é a geometria trigonal plana. Tem algumas controvérsias com esse termo trigonal plana, tá? Porque todo triângulo é plano, né? Mas o que eu quero dizer, por exemplo, que ao redor de um carbono, de um átomo de carbono, eu tenho que esses elementos que estão ligados aqui, ó, eles formam um triângulo, tá? E se a gente for ver aqui, ó, perceba que eu tenho esse triângulo. Aqui não está tão reto porque meu modelo está meio tortinho, mas repare que os átomos que estão ao redor, por exemplo, desse carbono aqui, eles estão formando vértices de um triângulo, por isso geometria trigonal. E para o outro átomo de carbono, a mesma coisa acontece. Por isso a gente diz que a geometria é trigonal plana, tá? E vamos agora determinar aqui as ligações. Percebam que eu tenho aqui ó, uma ligação sigma, porque a ligação simples é sempre sigma, uma ligação sigma, e lembre-se que no caso de uma dupla ligação, uma sempre será sigma e as demais serão π. Nesse caso, como só tem uma ligação a mais, eu tenho aqui uma ligação π. Eu tenho aqui, portanto, uma ligação sigma e aqui uma ligação sigma. Então, olha só. Para esse carbono aqui, eu posso esperar o seguinte, ó. Eu posso esperar três ligações sigma, que estão aqui, ó. Uma aqui, outra aqui e a outra aqui. E eu posso esperar uma ligação π. O que eu acho interessante aqui é o seguinte. Pensem comigo. A situação que a gente tem aqui, deixa eu só colocar um pouquinho mais para cima isso aqui.
eu posso esperar também, ó, que para este carbono eu vou ter a mesma coisa, ó. Eu tenho ao redor deste carbono 3 ligações sigma, com mais essa aqui, né, que a gente já tinha pintado, e uma ligação π aqui. Eu posso esperar que essas 3 ligações sigmas, elas vão precisar, portanto, para acontecerem, de 3 orbitais híbridos. Enquanto que a ligação π, ela vai depender de um orbital p puro. Então, olha o que acontece. Se eu for pensar novamente naquele esquema lá, onde eu tenho um pouquinho mais para cá, aqui. Onde eu tenho aqui o meu estado excitado, um S, 2S, 2px, 2py e 2pz. Vamos lá. Considerando o estado excitado, eu tenho os elétrons nesse arranjo aqui, ó, distribuídos desta maneira. Lembrando, este é o estado excitado. Tá, então o que vai acontecer? Se a gente for pensar agora na hibridização, o que eu tenho é a seguinte situação. Perceba que agora eu vou misturar o orbital s com 2 orbitais p. Por quê? Porque eu vou precisar de 3 orbitais híbridos, e a gente viu que 3 orbitais puros dão origem a 3 orbitais híbridos, porque o número de orbitais híbridos formados é igual ao número de orbitais puros que vão ser misturados. Então, eu preciso aqui de 3 orbitais híbridos que vão ser formados para fazer ligações sigma, e mais do que isso, eu preciso muito de um orbital p puro para fazer a ligação π, tá? Então, olha só como ficaria o estado hibridizado para essa situação aqui. Vamos lá. Deixa eu só tentar fazer mais ou menos aqui, ó. Eu vou ter aqui, portanto, subnível 1s, que eu não mexi nele. Aqui, ó, os orbitais hibridizados, eu vou ter aqui, ó, um orbital s, né? Um orbital s com 2 orbitais p. Isso aqui vão me dar, portanto, orbitais sp2, tá? Quantos orbitais sp2? 3, porque eu parti de 3 orbitais puros. Então, 3 orbitais puros dão origem a 3 orbitais híbridos, beleza? Da mesma forma que aqui na hibridização, no caso do sp3, a gente partiu, ó, de 4 orbitais puros para chegar em 4 orbitais híbridos, porque o número de orbitais híbridos formados é sempre igual ao número de orbitais puros que darão origem aos orbitais híbridos, tá? Então, olha o que acontece aqui. Eu tenho, portanto, esse aqui vai ser um orbital 2sp2, né? Agora que é o caso da hibridização sp2, porque eu estou pegando um orbital s e misturando com 2 orbitais p. 2sp2, 2sp2. E aqui ficou o meu orbital 2p puro. Eu não vou agora chamar de px, py, pz, porque eu já vou mostrar uma imagem ali do Kleiden, né? E ele vai usar provavelmente outra orientação, então para a gente não se confundir, eu vou deixar assim mesmo, arbitrário por enquanto. Depois a gente vê a notação do Kleiden para não se confundir. Então vamos lá, aqui estão os elétrons, ó, tem 2 aqui, e aí aqui eu tenho 3 elétrons aqui, e o eletrinho que estava ali no meu orbital p puro, tá? Daqui eu posso concluir o seguinte, ó. Eu tenho 3 orbitais hibridizados, semi-preenchidos, que podem receber 3 elétrons do outro ligante, né? Ou seja, ele vai se ligar com alguém que vai contribuir com esse elétron que vai emparelhar. E essas ligações serão do tipo sigma. Eu posso fazer 3 ligações sigma. Por que eu posso fazer 3 ligações? Porque eu tenho 3 orbitais semi-preenchidos. E as ligações são sigma porque eu estou trabalhando com orbitais híbridos. E orbitais híbridos sempre estão envolvidos em ligação sigma, tá? E aqui eu tenho um orbital p puro que está semi-preenchido, portanto ele pode realizar uma única ligação. E essa ligação deverá ser uma ligação π, por se tratar de um orbital p puro. Beleza? Então tá. O que vai acontecer aqui agora então? Vamos analisar como que se dá essa ligação aqui no caso para o etileno. E percebam que a situação fica desse jeito aqui, ó. Eu tenho um orbital s com 2 orbitais p. Agora, se eu for pegar um orbital s com 2 orbitais p,
Percebam que esse orbital S está contribuindo com 1/3, ou seja, com aproximadamente 33%, enquanto que os orbitais P correspondem a aproximadamente 67%, ou seja, 2/3. Né? Então, o orbital sp2 ele tem um caráter 33% de caráter S e 67% de caráter P, tá? Já fique de olho numa informação aqui, gente. O caráter S de um orbital sp2 é maior do que o caráter S de um orbital sp3. Olhe para essa informação, porque lá para frente ela vai ser utilizada para justificar algumas propriedades que a gente vai se deparar por aí. Beleza? Então vamos lá. O que aconteceu? Ocorreu a hibridização, orbital S hibridizado com dois orbitais P, e sobrou um orbital P puro. Então, olha só como que vai se dar a ligação no etileno. Eu vou ter, se a gente for ver, aqui eu tenho os dois carbonos e os hidrogênios. A ligação aqui, se você for pensar, entre esse carbono e esse hidrogênio, vai se dar pela sobreposição frontal entre um orbital sp2 do carbono se sobrepondo com um orbital 1s do hidrogênio. Beleza? Ora, vai ser uma ligação sigma porque ela envolve um orbital híbrido. E também envolve orbital s, né? Orbitais s não podem fazer ligações π. Eles não têm simetria para isso, né? Já o formato esférico não permite que ele se comporte como um orbital p, que justamente o orbital P consegue fazer as sobreposições laterais por causa desse formato lobular dele, tá? Esse formato de altera, acho que fica mais legal, né? Por causa desses lóbulos aí que ele tem, tá? Então, o que vai acontecer? A ligação desse carbono com o hidrogênio vai se dar também da mesma forma. Carbono contribuindo aqui com seu orbital sp2, aqui eu tenho um orbital sp2, e o hidrogênio com seu orbital s, tá? Essa ligação é do tipo sigma, beleza? Mesma coisa aqui, eu tenho uma ligação sigma envolvendo o orbital s do hidrogênio e sp2 do carbono. Agora, a ligação entre os carbonos, aqui, vai se dar pela sobreposição frontal de dois orbitais sp2, tá? Que é essa ligação aqui, ó. A ligação sigma, ela vai ser feita a partir da sobreposição de orbitais sp2 de cada um desses átomos de carbono. Então aqui eu tenho, vou colocar nesse desenho aqui agora, talvez já devia ter feito isso aqui, tá? Uma ligação sigma sp2 sp2, que é esta ligação aqui, tá? As outras ligações com os hidrogênios são equivalentes, né, gente? São aquelas que a gente representou ali já. Também vão continuar sendo ligações sigma ssp2. Mas agora, olha só como que vai se dar a ligação π. A ligação π, ela se dá pelo emparelhamento de orbitais p. E perceba que esse emparelhamento ele está se dando lateralmente. Ou seja, os orbitais eles estão emparelhando dessa maneira aqui, ó. Né? Com perdão pelo desenho, mas eles estão emparelhando nesse estilo aqui. E esse é o emparelhamento π. Seria sigma se eu tivesse um emparelhamento frontal. Isso aqui seria uma ligação sigma, mas percebam que não é o que está acontecendo aqui, ó. A sobreposição ela se dá lateralmente em cima e embaixo do eixo internuclear, que é esse eixo que passa por entre os núcleos aqui, que nesse caso é o eixo Z, tá? Que a gente vê por causa da disposição desse orbital 2pz que está apontando para o eixo Z. O Claiden, perceba que ele está utilizando a seguinte configuração, ó. Ele está considerando como eixo Z o eixo horizontal, por causa da disposição desses lobos aqui. O eixo X ele está considerando como eixo vertical. E o eixo Y é aquele eixo que está saindo do plano da tela. Então ele estaria mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Então, beleza. Agora perceba o seguinte, ó. Lembrando, né, aqui eu tenho os orbitais P, a partir desse nodo aqui, dessa região nodal, eu tenho aqui fases opostas, né? Mas percebam que a sobreposição é possível porque eu tenho positivo sobrepondo com positivo e negativo sobrepondo com negativo. Negativo com negativo, positivo com positivo. O que isso significa? Significa que eu tenho fases iguais, portanto, interferência construtiva. A ligação é formada. E outra informação importante que eu já falei para vocês na aula passada é que essa sobreposição π aqui, ela dá interações em cima e embaixo do eixo. Por isso que a gente representa aqui essa ligação em cima e embaixo. Mas isso, na verdade, é apenas uma ligação π, tá? Tanto isso aqui quanto isso aqui representam apenas uma ligação π.
A gente já vai ver como que funciona quando acontecem duas ligações π, tá? Mas essa ligação π é esta ligação que eu estou representando aqui agora. Beleza? Então, com isso, a gente descreve em termos de orbitais as ligações para o etileno, tá? Uma consequência disso é que a ligação dupla, ela tem rotação restrita, porque se eu rotacionar a molécula do mesmo jeito que eu fiz com o etano, eu tenho uma situação de que eu perco esse emparelhamento e isso resulta num rompimento de ligação. E energia para romper ligação é muito maior do que a energia desprendida simplesmente para rotacionar a molécula sobre um eixo. Então a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, que eu não consigo rotacionar com facilidade a molécula do etileno. E qual que é a principal consequência disso? A principal consequência é o que nós chamamos de isomerismo cis-trans, tá? Onde, quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, essa molécula do cis-1,2 de cloreteno, ela é diferente da molécula do trans-1,2 de cloreteno, tá? Ou seja, eu não consigo converter esta molécula aqui nesta molécula aqui por simples rotação da ligação. Portanto, essas moléculas são diferentes, tá? Apesar de elas terem a mesma fórmula estrutural, perdão, apesar de elas terem a mesma fórmula molecular, elas sofrem uma diferença em termos de arranjo, tá? Portanto, são isômeros, beleza? Uma pequena polêmica aqui, gente, que eu queria mostrar para vocês é que mesmo o Solomons e o Clyden, eles usam a nomenclatura cis-trans, né? Mas alguns professores falam, não usem a nomenclatura cis-trans, usem a nomenclatura EZ, principalmente professores de ensino superior são mais rigorosos com isso. A verdade é que a IUPAC não recomenda mais o cis-trans, é preferível o EZ. Por quê? Porque cis-trans é mais fácil para a gente pensar quando existem apenas dois átomos diferentes ligados aos carbonos. Aqui no caso eu só tenho cloro e hidrogênio, né? Agora, quando eu tenho três átomos diferentes, como é o caso aqui, onde eu tenho, por exemplo, carbono, bromo e hidrogênio, isso pode me gerar uma confusão. Qual que é a confusão? A confusão é que é a seguinte, ó, a gente usa a nomenclatura cis-trans, onde cis é mesmo lado e trans é lados opostos. Só que a gente usa cis-trans para elementos iguais. Então a gente pega, por exemplo, quando tem dois hidrogênios, né, dois hidrogênios do mesmo lado, aqui a gente pode fazer isso sem problemas. Eu tenho dois hidrogênios do mesmo lado, se eu fizer aqui o plano que passe por entre a dupla ligação, eu tenho aqui o caso do isômero cis. Enquanto aqui, os hidrogênios, ou os cloros, se a gente for pensar, estão em lados opostos. Mas lembrando, aqui eu só tenho dois elementos diferentes. Aqui eu tenho três, e a nomenclatura EZ, novamente, o E indica pra gente lados opostos, enquanto que o Z indica mesmo lado. Só que aqui a gente não vai usar para elementos iguais, a gente vai olhar para elementos que eu vou chamar de elementos prioritários. E olha só a confusão, a ambiguidade, a polêmica aqui que eu entro é a seguinte: se eu for ver, né, dá a impressão para a gente pensar, né, que cis é mesmo lado, então cis é o Z, né? Eu esperaria que essa molécula fosse cis, porque se eu fizer aqui o plano imaginário passando por entre a ligação dupla, eu esperaria um cis, já que eu tenho elementos iguais, carbonos, né? Que no caso ligantes iguais, melhor dizendo, né? Eu tenho ligantes iguais do mesmo lado. Isso me pareceria ser cis. Portanto, eu pensaria assim, esse deve ser o isômero Z. Mas cuidado, esse isômero aqui é o isômero E. Por que será? Por que isso acontece? Vamos lá. É contraintuitivo, mas vamos lá. A nomenclatura EZ, ela considera os elementos prioritários. Quem são os elementos prioritários? Aqueles com maior número atômico. Então vamos escrever isso aqui, ó. Elementos prioritários são os maiores números atômicos. Tá? Então veja bem, olha só o que vai acontecer aqui. Eu tenho a seguinte situação. Se nós formos olhar para esse carbono aqui,
ele está ligado a um carbono e a um bromo. Carbono tem número atômico 6. Bromo tem número atômico 35. Pergunto para vocês, entre carbono e bromo, quem tem maior número atômico? O bromo. Portanto, este aqui é o grupo prioritário que está ligado nesse carbono. Agora vamos olhar para esse carbono aqui. Carbono número atômico 6, hidrogênio número atômico 1. Quem tem maior número atômico? Carbono ou hidrogênio? Carbono tem maior número atômico. Portanto, este aqui é o grupo prioritário ligado a este carbono aqui. Logo, perceba que os elementos prioritários estão em lados opostos. Portanto, esse é o caso do isômero E. Nesse outro caso aqui, se a gente for ver, dá a impressão que é trans, que está em lados opostos, porque eu tenho dois ligantes iguais em lados opostos do plano, né? E isso poderia nos induzir ao falso erro de imaginar que esse é o isômero E. Mas cuidado, esse isômero é o isômero Z. Por quê? Porque está do mesmo lado. Mas quem que está do mesmo lado? Os elementos prioritários. Não elementos iguais, mas elementos prioritários, tá? E olha só como que a gente determina isso. Eu posso pensar, ó, ligado neste carbono, eu tenho um carbono e um hidrogênio, sendo que o carbono tem número atômico 6 e o hidrogênio tem número atômico 1. Quem tem maior número atômico é o carbono. Para esse outro carbono aqui, eu tenho ligado a ele um bromo de número atômico 35 e o carbono de número atômico 6. Quem tem maior número atômico é, portanto, o bromo. Então perceba que eu circulei os elementos prioritários e, nesse caso, eles estão no mesmo lado do plano. Mesmo lado do plano, para elementos prioritários, a gente usa a nomenclatura Z. Beleza? Então, aqui uma pequena confusão, eu sei que pode parecer relativamente básico para o seu professor de ensino superior, mas para o aluno que está fazendo Orgânica 1 agora, isso é bem confuso, tá? Por isso que eu dediquei um tempo aqui para explicar para vocês sobre essa polêmica, cis-trans ou EZ, tá? Então vamos agora para a estrutura do acetileno, para nós finalizarmos a nossa aula. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Deixa eu só... Tá. Vou só verificar que está gravando, gente. Está gravando, tá. Estrutura do acetileno. E para discutirmos a estrutura e ligações do acetileno, acetileno tem essa cara aqui, né? CH, tripla, CH. E é o caso da hibridização SP. Tá, vamos desenhar aqui o acetileno para você. Ele vai ter essa cara aqui, ó. C, tripla C, um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. A geometria é geometria linear. Tá? Ou seja, o acetileno ele tem esta carinha aqui, ó. Deixa eu só terminar de montar ele, colocar aqui os hidrogênios. E aqui está, ó. Esse é o acetileno, tá? Aqui, ó, a ligação tripla, né? Tem aqui 3 ligações e o acetileno ele tem essa geometria linear, tá? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Se a gente for contar as ligações, eu tenho aqui ó, que a ligação simples é sempre sigma, ligação simples é sempre sigma, e se eu tiver ligações múltiplas, ou seja, ligações duplas e triplas, eu tenho, portanto, que uma delas é obrigatoriamente sigma e as outras duas são π. Então, eu posso pensar, por exemplo, que para esse carbono aqui, ele está fazendo ó, duas ligações sigma, e duas ligações π. E para esse carbono, a mesma coisa acontece. Ó. Ele está fazendo duas ligações sigma, uma com o outro carbono e outra com o hidrogênio. E também duas ligações π. Cada um desses carbonos, portanto, está fazendo duas ligações sigma e duas ligações π.
Para fazer ligações sigma, a gente sempre usa orbitais híbridos. Portanto, eu vou precisar aqui de 2 orbitais híbridos. E eu vou precisar aqui de 2 orbitais p puros. E agora sim, olha só o que vai acontecer. Novamente, se a gente for pensar no diagrama de energia, para o estado excitado, aqui está subnível 1s, 2s, 2px, 2py e 2pz. Os elétrons, no estado excitado, estão organizados desta maneira aqui. Agora percebam o seguinte, que eu vou precisar de 2 orbitais híbridos, então eu posso pegar, por exemplo, esses 2 orbitais aqui para fazer a hibridização, mas eu vou precisar também de 2 orbitais puros para fazer as ligações π, tá? Esse é o estado excitado. E eu tenho aqui a seguinte situação. Desenhando aqui o diagrama, se eu for considerar agora a hibridização, eu tenho aqui, ó, orbital 1s. Agora, ó, um orbital s com um orbital s com um orbital p, gente, isso aqui vai dar origem a 2 orbitais híbridos, porque eu parti de 2 orbitais puros, tá? Esse orbital, veja bem, perceba que ele vai ser um orbital s com um orbital p, um orbital s com um orbital p. Logo, eu vou ter 2 orbitais do tipo 2sp. 2sp. Então, portanto, os orbitais sp. E eu tenho aqui orbitais p puros. 2p, 2p. E os elétrons estão nesse arranjo aqui. Tá? Basicamente, eu coloquei os elétrons nos mesmos orbitais onde eles estavam. Né? Os elétrons dos orbitais 2p continuaram nos orbitais 2p. Aqui no orbital 1s eu não mexi. E nos orbitais 2s, 2p que deram origem a orbitais sp, aqui estão os eletrinhos ali. Tá? E novamente, ó, se eu tenho 2 orbitais híbridos semi-preenchidos, se eu tenho 2 orbitais semi-preenchidos, isso vai me dar 2 ligações possíveis. Mas, como eles são orbitais híbridos, essas ligações só podem ser do tipo sigma. Enquanto que aqui eu tenho 2 orbitais puros semi-preenchidos que podem fazer 2 ligações π. Que era exatamente o que a gente estava esperando aqui. Tá? Então vamos ver como que isso acontece. Ó. Eu tenho agora que um orbital s vai hibridizar com um orbital p. Então, concorda comigo que o orbital s, aqui no orbital híbrido, eu vou ter 50% de caráter S e 50% de caráter P. Então perceba que esse é o orbital que tem maior caráter S, tá? E menor caráter P, beleza? Então olha só o que vai acontecer. Ao fazer a hibridização, isso vai me gerar 2 orbitais, e a separação máxima entre eles é o ângulo de 180 graus, por isso que a geometria é linear, beleza? E vão sobrar 2 orbitais P puros. Então, olha o que vai acontecer. Esses orbitais esses orbitais SP, eles vão fazer a sobreposição frontal, vão participar de ligações sigma, já que orbitais híbridos sempre participam de ligações sigma, onde aqui ó, eu tenho uma ligação sigma envolvendo o orbital S do hidrogênio e o orbital SP do carbono. Beleza? Se tem orbital híbrido, pode saber que a ligação é sigma e a sobreposição será frontal, tá? Agora, aqui mesma coisa, ó. Eu tenho orbital sp do carbono e orbital s do hidrogênio. Essa ligação aqui, deixa eu só apontar aqui, essa ligação aqui também será do tipo sigma s-sp2. Sigma s-sp, perdão. Aqui, ó, essa ligação do meio aqui, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho orbital sp do carbono e orbital sp do outro carbono. Novamente, orbitais híbridos fazendo sobreposição frontal, ou seja, ligação sigma, tá? Agora, olha só o que eu tenho.
eu vou ter agora duas situações. Orbitais P, eu posso pegar esse orbital P verde aqui, ó. Aqui. E eles vão fazer sobreposições laterais com outros orbitais P. Só que assim, vai ser verde com verde. E aqui deixa eu fazer em verde mesmo. Não, acho que aqui agora eu não vou conseguir apagar. Deixa eu ver se eu consigo fazer por cima. Aqui, ó, verde com verde. Sobrepondo aqui, verde com verde, tá? E esses orbitais verdes, percebam que eles têm a orientação px. Aqui o Kleiden está usando esse eixo de orientações aqui, gente. Ele está fazendo, ó, eixo Z, eixo X e eixo Y, saindo do plano da tela. O eixo Y, perceba que é o orbital que está deitado apontando para você. O px está apontando para cima, portanto ele está usando aqui o eixo X apontando para cima. E o PZ está na horizontal, portanto é o eixo horizontal Z aqui. Ele está usando esse sistema de coordenadas, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Para eu ter a sobreposição efetiva aqui, eu preciso emparelhar orbital PX, né, que é o que está apontando para cima, orbital PX com PX. Não faria sentido, não teria como emparelhar esse orbital PX aqui, que é o verdinho, com o orbital laranja. Não tem como fazer isso porque eles não estão na mesma orientação, tá? Então eu tenho aqui, ó, orbital PX emparelhando com PX, em cima e embaixo. Isso vai me dar a ligação, lembrando que as ligações se dão em cima e embaixo, mas é apenas uma única ligação. E essa é uma ligação do tipo pi PP. No caso aqui, PX com PX. Beleza? Agora, perceba que a outra ligação π formada, ela vai envolver esses orbitais laranjas aqui, que são nossos orbitais PY. E já que os orbitais px já deram conta de fazer ligações π acima e abaixo do eixo, a outra ligação π formada, ela só pode ficar para frente e para trás do eixo internuclear. Isso nos dá a seguinte situação. Aqui, por causa do desenho, fica um pouco complicado da gente visualizar isso. Mas, na prática, essa ligação aqui está na sua direção e essa ligação aqui está para trás do eixo aqui. Tá? Então, essa aqui está para frente e essa aqui está para trás. Beleza? Mas aqui, novamente, é o fato que eu tenho uma ligação π envolvendo orbitais py e py, tá? Lembrando, ligações π sempre vão envolver orbitais p puros. E com isso a gente faz aí a descrição de todas as sobreposições de orbitais na molécula do acetileno, tá? Para finalizar essa aula, eu queria lembrar vocês dessa informação aqui, que nós já trabalhamos ela, tá? Então, novamente, eu queria lembrar vocês que a ligação tripla é mais curta que a ligação dupla, que por sua vez é mais curta que a ligação simples. Vocês podem pensar nisso da seguinte maneira, gente. Vocês podem pensar que quando a ligação, digamos assim, ela é mais curta, é porque ela é mais forte. Então existe maior atração entre os núcleos. Por isso os núcleos ficam mais próximos, digamos assim. Então a ligação é mais curta, beleza? Quanto mais curta a ligação, mais forte ela é, tá? Outra questão é a seguinte, ó. Ligações sigma envolvendo carbonos sp são mais curtas do que ligações envolvendo carbonos sp2. O que isso quer dizer? Deixa eu desenhar para vocês. Se eu tiver um carbono, ó, sp3, por exemplo, que é esse caso aqui, o carbono sp3, e ele estiver fazendo uma ligação com o hidrogênio, esta ligação aqui, gente, ela vai ser mais comprida, vai ser maior, por isso o boquinha do jacaré apontando ali para esse caso, do que essa situação aqui, onde eu tenho... Não tá legal, peraí. Onde eu tenho isso aqui, ó. Um carbono sp2 ligado a um hidrogênio. Essa ligação aqui é mais curta do que essa, tá? Mas, por sua vez, a mais curta de todas seria essa aqui, ó. A ligação sigma entre um carbono sp e o hidrogênio, tá? Então, perceba que essa regra aqui, ela está nos falando das ligações sigma que cada um desses átomos de carbono está envolvida, tá? E a ligação sigma entre um carbono sp e um outro elemento, podendo aqui eu coloquei um hidrogênio, mas poderia ser um carbono, por exemplo, tá? Essa ligação aqui é mais curta do que essa ligação aqui. Apesar de serem ligações sigma, o que difere é a hibridização dos átomos de carbono. Beleza? Isso se deve pelo fato de que, principalmente, a gente tem uma... Como é que eu posso dizer para vocês? Deixa eu ver se é o momento para explicar isso. Vamos tentar
desenhar aqui. Mas é que eu posso dizer para vocês o seguinte, ó. Se eu tiver aqui o subnível S e aqui subníveis P, o subnível P, melhor dizendo, né? Eu tenho aqui a seguinte situação, ó. Deixa eu deixar aqui do lado, P. Eu tenho que o orbital SP, já que ele tem 50% de caráter S, ele estaria mais ou menos aqui, eu diria. Eu não vou arriscar muito na escala, tá? Mas eu quero dizer que o orbital SP é o que tem o maior caráter S. Ele tem 50% de caráter S. Enquanto que o SP2 tem 33% de caráter S e o SP3 tem 25%. Então, quem tem maior caráter S é o orbital SP. Os orbitais SP2, eles têm menos caráter S, então eles estão mais distantes energeticamente do subnível S. E aqui eu tenho os orbitais SP3, que já tem mais caráter P do que S. É o menor caráter S que a gente tem dentre os orbitais híbridos, tá? E por que a gente diz que a ligação é mais forte com o caráter SP? Bom, se o caráter S é maior, ou seja, ele está mais próximo energeticamente de um subnível S, eu acho que talvez explicando por níveis de energia isso faça mais sentido quando eu for falar de orbitais moleculares. Mas por enquanto a gente pode pensar no seguinte, ó. Um orbital S, ele tem uma simetria de modo que ao redor do núcleo eu tenho uma distribuição esférica dos elétrons ao redor. Ou seja, os elétrons estão em muito contato com o núcleo sofrendo atração. Enquanto que num orbital P, se o núcleo está aqui, perceba que, diferente do orbital S, onde eu tenho maior densidade eletrônica próxima do núcleo, no orbital P, a densidade eletrônica ela é maior, mais afastada do núcleo. Então, o efeito atrator de elétrons do núcleo é mais perceptível no orbital S. Por isso que, quanto mais caráter S tem o orbital híbrido, mais atração esses elétrons. Como é que eu posso explicar? Vamos lá. Quanto mais caráter S, eu posso pensar no seguinte, ó, que nessa ligação entre esse carbono e esse hidrogênio, eu tenho que esses elétrons aqui, eles estão, se esse orbital tem mais caráter S, esses elétrons, eles estão aqui bem atraídos no núcleo, né? Então, mesmo assim, eles vão fazer aqui exercer uma força de atração sobre os elétrons do hidrogênio por causa do núcleo, da contribuição do núcleo para esse orbital. Tá? Eu acho que não ficou muito legal essa explicação agora, até porque eu não gosto muito dela. Muito que isso é motivo para não explicar direito. Mas eu prometo para você que quando nós formos falar de orbitais moleculares na aula que vem, que aí a gente vai explicar, vai explorar melhor essa diferença de energias, isso vai ficar um pouco mais claro. Beleza? Então é isso, gente. Vejo vocês na próxima aula. Eu encerro hoje por aqui. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.